O diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Camel, não só confessou a sua verdadeira intenção e a intenção da sua fonte na matéria que agride e tenta vincular o nome do presidente Jair Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco, como ele também dobra a aposta e elogia o seu feito, né, e comemora, como ele mesmo diz, na sua carta aberta. Carta aberta é essa que eu vou deixar o link que eu publiquei lá no meu Twitter, vou deixar linkado aqui para quem quiser ler ela na íntegra. E também vou deixar o link aqui dos cursos do Instituto Borborema, parceiro aqui do canal, fixado nos comentários e também na descrição, para vocês darem uma olhada lá, tá bom? Vamos lá, a Globo, né, o diretor Ali Camel, que é o diretor geral lá do jornalismo da Globo, aquele que criptografou aquela mensagem para aquela que pegou santo, né, Miriam Leitão, quem estava falando com ela no ponto era o Ali Camel, tá? Então esse sujeitinho aí, que manda lá no jornalismo da Globo, ele é o responsável direto, assim como o William Bonner, como ele mesmo cita aqui na sua carta, pelaquela matéria nojenta que foi a matéria para atacar e politicamente o presidente da República. Ele, em alguns trechos da carta, ele menciona que foi uma pessoa, a fonte foi uma pessoa próxima da família Bolsonaro. Inclusive, essa fonte ficou cobrando o William Bonner para que postasse a matéria, né? Eles ficavam perguntando, e aí, vai publicar, não vai publicar? Isso mostra a intenção política, porque, inclusive, o próprio Ali Camel fala na carta que ele não entendeu. Olha, meu Deus, realmente como o Carlos Bolsonaro acabou de twittar, né? Eles devem fazer a receita, deve seguir a receita do Catraca Livre à risca. Quem sabe do que eu estou falando vai entender. O Ali Camel, ele disse, né, que o cara estava pressionando ele era próximo da família Bolsonaro, mas queria, de alguma forma, prejudicar o presidente da República. Bem, o próprio presidente da República, né, já falou que quem tinha essa informação e quem estava atuando era o governador Wilson Witzel. São palavras do presidente Jair Bolsonaro. E o Ali Camel pode entender que o Wilson Witzel seria uma pessoa próxima da família do Bolsonaro, né? Não me espantaria isso, já a devida falta de leitura que esses caras possuem da realidade, né? Então a gente pode até achar que o Wilson é uma pessoa próxima ao Bolsonaro. Eu vou começar aqui lendo alguns trechos da carta e vamos interpretando o que o Ali Camel está querendo confessar ali. Ele começou a carta dizendo o seguinte: há momentos em nossa vida de jornalistas em que devemos parar para celebrar os nossos êxitos. Então, no primeiro parágrafo, o cara já diz que tem que celebrar o que a Globo fez. Mesmo a Globo agora sofrendo um boicote dos anunciantes, né, que patrocinam ali a TV Globo, estão começando a tirar, né, os seus anúncios de lá, porque está vendo que está dando problema, boicote do público. Inclusive, boicote você também, todo mundo quer anunciar na TV Globo. Aí ele continua: eu me refiro à semana passada, quando um cuidadoso trabalho da Editora Rio levou ao ar no Jornal Nacional uma reportagem sobre o caso Marielle, que gerou repercussão. A origem do livro de ocorrências do condomínio em que mora Rony Lessa, o acusado de matar Marielle, ali estava anotado para entrar no condomínio o comparsa dele, Elcio Queiroz. Dissera estar indo para a Casa 58, residência do então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente da República. Isso era tudo. Isso era o ponto de partida. Absurdo, né? Ele disse que foi feito um trabalho cuidadoso. Na carta do Ali Camel, ele disse que foi feito um trabalho cuidadoso. Um trabalho tão cuidadoso que o cara não teve a capacidade, né, essa grande equipe jornalística da TV Globo não teve a capacidade de ir até a portaria lá para tentar ter acesso, né, ao áudio das gravações. Aí ele continua: um meticuloso trabalho de investigação teve início. Meticuloso trabalho. Aquela página do livro existiu. Constava em algum inquérito? No curso da investigação, a editoria confirmou que o documento existia. E mais, comprovou que o porteiro fez a anotação, prestara 2 depoimentos e que afirmou que ligara 2 vezes para a Casa 58. Tendo sido atendido, nas palavras dele, pelo seu Jair. A investigação não parou. Onde estava o então deputado Jair Bolsonaro naquele dia? A editoria pesquisou os registros da Câmara e confirmou que o então deputado estava em Brasília. E pesquisou mais e descobriu vídeos em que o deputado estava na Câmara naquele dia e publicaram nas suas redes sociais.
A realidade não batia com o depoimento do porteiro. Se a realidade não batia, como o jornalismo sério, que o William Bonner disse que a TV Globo presta, essa matéria, né, já devia ter parado por aqui. O próprio cara confessa. Aqui, ó, claro, a realidade não batia com o depoimento do porteiro. São palavras do Ali Camel na sua carta aberta, né, ao público para justificar a patifaria que foi aquela matéria da TV Globo. Então, o cara, mesmo sabendo que não batia, ele, como jornalismo sério, ele resolveu publicar. Qual a intenção? A intenção fica clara, a intenção política. Inclusive, ele confessa, né, que estavam pressionando a Globo para poder publicar essa matéria. Em meio a essa apuração, volto aqui a carta, em meio a essa apuração da Rio, que era feita de maneira sigilosa, com conhecimento apenas do William Bonner, Vinícius, as lideranças do Rio e os autores envolvidos. Tudo para que a informação não vazasse para os outros órgãos de imprensa. Uma fonte absolutamente próxima à família do presidente Jair Bolsonaro, aí ele abre parênteses aqui, em que respeito ao sigilo da fonte, eu não vou revelar, né? Então ele esconde aí o nome da fonte. Ok. Procurou a nossa emissora em Brasília para dizer que ia estourar uma grande bomba. Aqui um ponto curioso, né? Já continua aqui. Ele disse que procurou em Brasília. Talvez o presidente Jair Bolsonaro possa ficar ligado aí. Inclusive, né, esse estouro da bomba veio no momento da crise do PSL. Será que foi alguns dos traidores? Bem, pode ter sido, mas vamos lá. Então ele continua aqui, ia estourar uma bomba após a investigação do caso Marielle esbarra num personagem com foro privilegiado e que, por esse motivo, o caso tinha sido levado ao STF para que se decidisse se a investigação poderia ou não prosseguir. A editoria em Brasília, àquela altura, não sabia das apurações da editoria do Rio. Opa! Então aqui ele diz o quê? Tinha uma denúncia em Brasília e já tinha uma denúncia em andamento, já tinha tal fonte do Rio. Então bate tudo que o presidente Jair Bolsonaro falou. Né, o Wilson ou alguém do governo do Rio teria vazado aqui para o Bonner, né, para a editoria do Rio, mas teve um outro sujeitinho aí que foi até Brasília, que estava em Brasília e também quis jogar essa matéria por lá. E ele continua aqui. A editoria de Brasília, naquela altura, não sabia das acusações da editoria do Rio. Eu estranhei porque uma fonte tão próxima do presidente nos contaria algo que era prejudicial ao presidente. Dias depois, a mesma fonte perguntava: a matéria não vai sair? Palavras do Ali Camel. Intenção política clara. Essa carta é uma confissão. Isso nos fez redobrar os cuidados. Mandei voltar a apuração quase a estaca zero e checar tudo novamente. Ao mesmo tempo em que a editoria do Rio foi informada sobre o STF, confirmar se o caso realmente tinha ido parar para o Supremo tornava tudo mais importante, pois o conturbado caso Marielle poderia ser paralisado. O conturbado caso Marielle, meu Deus, é o caso Marielle. Tudo isso novamente checado. A editoria tratou de se cercar de ainda mais cuidados sobre a existência do documento na portaria e dos depoimentos do porteiro. Na terça-feira, dia 29 de outubro, às 19 horas, a editoria do Rio confirmou, sem chance de erro, que de fato o MP estadual consultara o STF. Da posse de todos esses fatos, informamos as autoridades envolvidas nas investigações que a reportagem seria publicada naquele dia, nos termos em que foi publicada. Elas apenas ouviram e soltaram notas que diziam que a investigação estava sob sigilo. Informamos então o advogado do presidente, Frederic Wassef, sobre o conteúdo da reportagem e pedimos uma entrevista, que prontamente aceitou dar em São Paulo. Nela, ele desmentiu o porteiro, confirmando que nós já sabíamos. Disse que o presidente estava na Arábia no dia do crime, era madrugada na Arábia Saudita, e em nenhum momento o advogado ofereceu entrevista com o presidente. Então, o advogado vai lá e confirma, né, que teve acesso a isso aí e que era mentira. Então, a Globo sabia a todo momento aqui que era mentira. E eles ainda vêm dizer, né, o Ali Camel diz no final ainda aqui que em nenhum momento o advogado ofereceu uma entrevista com o presidente. Tem que oferecer, TV Globo. Vocês não têm a capacidade de pedir uma entrevista? Como o próprio presidente falou, a representante da Globo estava com ele lá na Arábia Saudita. Vocês não poderiam pedir uma entrevista? É tão inacessível assim o presidente?
né? Apesar que para a Globo deve ser mais inacessível mesmo, mas num fato tão grave como esse, né, o advogado não teria que oferecer para a Globo. Você quer fazer a gente de trouxa mesmo? Achar que a TV Globo não teria o interesse de ouvir o presidente Jair Bolsonaro? O interesse deles, né, estava muito claro aqui nessa confissão do Ali Kamel, que é um dos principais responsáveis, né, pela Globo ter essa linha de jornalismo. Então, fica claro, a partir de agora, como o próprio presidente falou ontem, se eles vão ter a coragem, né? Fica claro a intenção da Globo. Mas será que eles vão ter a coragem de dar os 15 minutos ao vivo para o presidente? Não vão. Depois daquele Jornal Nacional, aquele Jornal Nacional na época da eleição, acho muito difícil isso acontecer. Isso aqui é muito sério. O Ali Kamel, né, como jornalista, diretor de jornalismo, ele confessa que ele sabia que era mentira no porteiro. Se era mentira, por que diabos resolveu publicar? Bem, eu já falei isso em alguns vídeos aqui. A intenção é simplesmente inflamar a massa contra o presidente Jair Bolsonaro e motivar essa manifestação que ocorrerá amanhã, no dia 5. Dia 5 nós queremos lei e ordem na rua. Queremos que as polícias estaduais combatam esses integrantes de movimentos que dizem que vão tacar fogo no país. Tá? Então vamos ficar todos atentos. A intenção da TV Globo aqui é um caso típico, né, de atentado contra a segurança nacional. O Ali Kamel tinha que ser responsabilizado. Com essa carta ele confessa que tinha total conhecimento. É óbvio que tinha total conhecimento. Como é que a matéria com o presidente da República, o diretor não ia saber, né, do que estava acontecendo? E essa coisa curiosa também dessa segunda fonte em Brasília. Então teve uma fonte no Rio e uma fonte em Brasília, segundo o Ali Kamel. Bem, a gente já pode imaginar, né, quem seria essa fonte que estaria revoltada com o presidente da República lá em Brasília. O jogo é duro, o jogo é sujo e muita gente está fazendo esse jogo, como o próprio Fernando Melo, do canal Conexão em Política, falou ontem. Um dos maiores inimigos hoje do governo, né, do progresso do país, são os isentões. Os isentões que a gente diz que é o MDB, o PSDB, Partido Novo, todos esses caras aí que tem um projeto de poder, que são as viúvas do Alckmin, né? Esses são os piores, porque a esquerda é um inimigo fácil de ser detectado. A gente já sabe quem está lá do outro lado, né? Já vê o cara de bandeirinha vermelha, o PT, a gente já sabe toda essa história, já sabe como eles pensam, já sabe como eles agem. Agora, o cara que está ali no meio, o isentão, esse cara, ele prepara o terreno para a esquerda, porque esse cara, ele acha que ele tem a capacidade de passar por cima da esquerda e não consegue. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer um estrago na direita, ele tenta atacar o presidente Jair Bolsonaro. E ele consegue, esse cara, como ele não vem vestido de vermelho, como ele não vem no rótulo, né, vermelhinho, ele consegue convencer alguns eleitores do presidente Jair Bolsonaro. E aí é que ele quebra a estrutura, né, do apoio do presidente e abre espaço para a esquerda. Porque o PSDB, essa gente, quem que está querendo, né? Como o Fernando Melo falou, é o Dória que está querendo assumir o projeto de poder em 2022. Essa gente não consegue ganhar dos vermelhinhos. Né? Quantas eleições o PSDB tomou surra do PT? Né? 4 seguidas. Eles não têm a capacidade de vencer. Então eles estragam o lado que poderia realmente combater, né, a esquerda e abrem caminho para o outro, né, seguir passagem, dominar tudo. E quando eles voltam, é muito pior. Né? Quando eles voltam, geralmente a truculência das ditaduras socialistas é muito pior, né, quando eles sentem que perderam poder e têm mais uma chance. Então eles agarram essa chance com unhas e dentes. Então vamos tomar cuidado que esse discurso da Globo aqui, né, tem uma intenção muito clara, que é atiçar os ânimos aí dos vermelhinhos e os isentões, que estão ali, né, mais para o meio, que acham que podem, né, tomar o poder e não vão conseguir tomar o poder, na verdade eles vão abrir o poder para a esquerda. Esses aí, né, acabam fazendo o discurso da esquerda para poder quebrar o presidente da República, que é o único que está batendo de frente mesmo aí, né, com toda essa estrutura esquerdista colocada, pra gente durante décadas, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e vou deixar o link aí do meu tweet com essa carta do Ali Kamel e também o curso do Instituto Borborema aqui e o Apoia-se do canal. Se você puder virar um apoiador do canal, isso ajuda bastante aqui a gente manter assíduo no trabalho e não depender de ninguém, tá bom? Só de vocês, é claro. Até a próxima. Tchau, tchau.